rolou a bola. Começa o jogo no grande clássico. Não, mas deixa eu começar então. Perdeu antes do zero. Já errou. 3 pontos. Aí sacanagem, ele fez 6 aí, putz. Tá querendo mais, tá tendo prazer de jogar e fazendo o torcedor ficar feliz. Meu salto atrapalhou, mas foram 4. 6 é maior que 4, acabou. Não, mais uma última chance pra cada um. Não, você vai perdendo se não fazer. Quebrou. E esse foi o Stay at Home Challenge do Cafeína. Mas ao invés de usar papel higiênico, que está em falta, Vai lá, Gui. Vai lá. usamos a almofadinha aqui do estúdio para não causar polêmica. Mas brincadeiras à parte, essa nova moda da internet está pegando em tempos de coronavírus. Mas eu e a Priscila queremos propor um Stay at Home Challenge do Cafeína Oficial. Qual é o desafio? Você virar um investidor diversificado antes da quarentena acabar. Pode colocar entre suas metas assistir série, organizar armário e agora fazer seu primeiro investimento decente. Vamos mostrar como começar a investir no detalhe, explicando tudo, desde como abrir conta na corretora, passando pelo que você precisa saber antes de fazer o primeiro aporte, até os investimentos mais indicados para começar, se você quiser segurança ou se você topar mais risco. Vamos provar que você consegue virar um investidor gastando menos tempo do que você gasta para maratonar uma série curta. Mas antes de começar o Cafeína Especial Stay at Home Challenge, clica no nosso sininho que a gente está quase chegando nos 50 mil, Samirana. E vamos chegar, lembrando que aos 50 mil você vai poder pedir, estamos com 40 mil, para a Priscila interpretar algum personagem, caracterizada, quem sabe dançar, cantar, eu não sei, Priscila vai decidir conforme as sugestões. E eu descobri o estão nome da heroína. De quem? É a Saori, do Cavaleiros do Zodíaco. Ah, eu não é da minha A melhor época. indicação de fantasia até agora. Não é da minha época, eu ainda acho que você deveria fazer a sua versão do urso ou da ursa do pica-pau, que mostra muito o sentimento do investidor nesse momento. Muito bem, Sam. Tudo bem, roda a vinheta. Oi pessoal, sejam muito bem-vindos. Se você já é espectador do Cafeína, já investe faz tempo, não saia daí. Esse é o vídeo que você vai mandar para aquele amigo, amiga ou familiar que está procurando o que fazer na quarentena e ainda não investe. Mas também vale para você ver quais são os melhores investimentos em tempos de coronavírus. Então, Sami, para começar, a gente vai explicar um pouco como abrir conta na corretora. Sim. E aí o que acontece? A gente vai colocar nas nossas descrições todas a Flávia Kalina ensinando passo a passo para abrir uma conta na Isinvest, que desde há muitos anos é uma das corretoras mais fáceis para abrir conta. Sim. E já faz abertura de conta online há muito tempo. Tem essa experiência, corretora com mais de 50 anos. Vamos olhar. Então, eu falei com a Carlene Souza, que é responsável pelos cadastros lá, e aí ela explicou o seguinte, Sami, que muita gente manda RG ou CNH danificados, aí na hora de fazer o cadastro dá problema. Aí a segunda coisa que ela falou, a foto do documento cortada ou incompleta. Então tem que mandar frente e verso, tem que mandar tudo completinho, ou então o documento inteiro. Comprovante de residência tem que ser igual ao endereço que você declarou. Então não adianta mandar um outro comprovante. É meio óbvio, né? Mas tem gente que ela falou que esbarra aí nessas questões na hora de fazer o cadastro. A gente quer que a galera consiga fazer muito rápido aí. E daí, o quarto ponto, foto do comprovante de residência também cortada. Então tem gente que não quer revelar os dados, falar quanto que recebeu, quanto que pagou na conta. Não, lembrando que é uma instituição financeira, tem todos os cuidados de compliance, de segurança. Então, é a mesma coisa que um banco, né? No sentido de ser fiscalizado. Então, a gente pode olhar isso. Agora, a última eu fiquei com dúvida. O que é uma profissão incompatível com a Porque, renda? por exemplo, tem gente que é advogado e coloca que é estudante porque está fazendo mestrado. Então, daí a renda aparece ali como se fosse uma renda de estudante,
só que declarando a profissão como advogado, então fica incompatível ali com o sistema. É o que você falou, né? Que a instituição ela precisa de vários dados. De vários dados, porque ela Exato. presta fiscalização, né? O governo tem algumas preocupações com lavagem de dinheiro. Agora, você sabe que por essa turbulência do mercado financeiro, antes a pessoa abrir a conta, estavam conversando com o pessoal de vários lugares, e demorar para mandar o dinheiro, às vezes demorar uma semana, 20 dias. Agora, muita gente abre a conta, já manda o dinheiro no dia porque quer aproveitar a bolsa, acho que está um bom preço, ou alguma ação, ou algum produto. Então, fique atento para você abrir a conta mais rápido. Priscila. A Carlene, só mais uma coisa que ela falou sobre isso, viu, Sami? Que ela disse que você consegue abrir a conta em minutos, mas se tiver alguma inconsistência com os documentos e tal, isso daí pode chegar a demorar mais de um dia. Por isso que a gente está trazendo esse passo a passo aí, que a gente sabe que a galera é ansiosa, quer abrir a conta aí rapidão. E sobre o comprovante de residência, para a galera que é mais jovem, pode colocar ali o endereço dos pais e mandar um comprovante de residência que esteja em nome dos pais, ou então fazer aquela declaração de residência com firma reconhecida. Então você mora com um amigo, por exemplo, aí você pede para esse amigo fazer essa declaração de residência, você encontra esse documento fácil no Google, na internet, e daí esse amigo faz um reconhecimento de firma ali dizendo que você mora com ele. Então esses são os principais problemas ali. Tudo bem, tá certo. Bora aí então para as próximas dicas. Agora, conseguiu abrir então a conta, manda o dinheiro para a corretora, certo, Sim, Sami? entra no saldo da corretora e você vai investir. Exato. Só que dá um aqui, panorama aí das dicas pra galera. Aqui é uma questão da organização do bolso. Primeiro você precisa fazer o orçamento, né? Não dá para você sair investindo, aí você investe, entra num produto às vezes de longo prazo, às vezes que você pretende ficar um ano, aí você fala, faltou para pagar a conta de luz. Não dá certo. A primeira coisa é fazer um check-up, ou seja, é chato, é trabalhoso, mas faz parte. Então de tempos em tempos você tem que fazer um check-up do seu orçamento, para onde está indo o dinheiro, quanto você ganha, para alocar a quantidade razoável para o seu investimento. Então aí tá junto essas duas. Também a gente precisa pensar em prazo. Então é como se fosse o primeiro copo que você vai encher é a sua reserva de emergência, que é um investimento com liquidez diária e que vai ser, a gente recomenda 6 vezes o seu salário do seu gasto. Se o seu gasto é R$2.000, você tem que ter 12.000 lá de liquidez diária. Depois você precisa entender, esse dinheiro eu preciso daqui 2 anos, eu tenho uma meta de uma viagem, ou vai casar. Não, esse é um longo prazo, não é perder de vista. Por quê? Porque tem produtos diferentes. Por exemplo, bolsa, a gente sempre fala, bolsa é longo prazo. Se é médio prazo, você tem CDBs, você tem títulos públicos, você tem títulos de empresa. Também é muito importante você conhecer o seu perfil de risco. Então, você entrar lá no site da Easy, por exemplo, você vai abrir a conta, vai ter um formulário. O Suitability, né, Sami? O Suitability, que é para a pessoa saber, porque tem produto que não é para você. Às vezes a pessoa é muito conservadora, não vai investir em bolsa, porque ela vai se machucar. É fácil você ficar falando de investimento em bolsa na hora que a bolsa está alta, mas altas e baixas fazem parte. Por isso que a gente fala a longo prazo e com uma exposição de risco adequada, para que você tenha perdas que consiga suportar caso elas ocorram. Agora, durante essa crise, a gente está vendo um pouco disso da pior forma possível. E por fim, entenda, não diria só renda fixa e variável, mas os produtos, né? O que é o CDB, o que é LCI, o que é LCA, o que é título público. Aí, título público tem o Tesouro Direto, tem o Selic, tem Tesouro IPCA dentro do Tesouro Direto, o Tesouro Selic também está dentro do Tesouro Direto, o pré-fixado. Então, entenda aí os ingredientes. Para isso, você tem aqui todo dia o Cafeína, você tem aí o Invest News, você tem também o Investflix, tem o programa Flash com a Priscila, tem o do Dono, enfim. Todo dia a gente está falando disso. A gente tenta ajudar você às melhores decisões. Só renda fixa e renda variável, Sami, além de entender os produtos, basicamente, assim, para quem está começando, renda fixa, o Sami sempre gosta de falar, eu gosto muito dessa explicação dele, é como se você estivesse emprestando dinheiro, seja para o banco, seja para a empresa. Então você pode imaginar como se fosse um empréstimo. Você emprestou para o banco, por exemplo, um CDB. Tem um prazo. Emprestou para a empresa uma debenture. Isso é dentro de renda fixa. E é mais conservador porque você tem uma certa previsibilidade, certo? Você tem um prazo e você tem uma regra de pagamento. Vou te pagar o IPCA mais tanto, vou pagar X% pré-fixado, eu vou te pagar tantos por cento do CDI. E por que é menos isso? Porque se eu empresto R$100 para a Priscila, a minha preocupação única é se ela vai ter o dinheiro para me devolver. Se ela com juros vai dar 105, depois de sei lá quanto tempo. Então, ela vai ter que me devolver 105. Se ela tiver 1 milhão, 2 ou R$200, para mim dá na mesma. Se eu sou sócio da Priscila,
Faz toda a diferença eu ser sócio de 1 milhão, 2 e de 200 reais. Então, a preocupação do investidor de renda fixa independentemente de quem seja o seu devedor, se é governo, se é empresa, se eles vão ter para pagar ou não. Por isso que é o risco de crédito, que a gente chama, que é claro que acaba se traduzindo no risco de mercado, que é o preço que você paga. E na renda variável, daí, bem representada pelas ações, né, Sim. Sami? Você tem uma oscilação aí que você não consegue prever. Então, na renda variável, quando você investe na bolsa, por exemplo, a bolsa oscila ao sabor do mercado. Então, não é um empréstimo ali que você faz para a bolsa e a bolsa te devolve depois. É diferente. Você vai lá, investe, compra um pedacinho ali das empresas, um pedacinho da ação e ela vai flutuar de acordo tanto com os resultados da empresa, quanto com o momento da economia, com o cenário que a gente está vendo até, né, nesse momento de coronavírus, né, Sami? É que várias empresas, elas continuam ali com os fundamentos delas sólidos, continuam ali fazendo a lição de casa delas, porém, quando a gente tem um cenário ruim da economia, isso acaba afetando muito o investimento, por isso também é um investimento considerado mais arriscado. Exatamente. Bora, então vamos aqui para os nossos próximos quadros, mostrando então, a gente separou investimentos para pessoas que são mais conservadoras, ou seja, que não gostam de tanto risco. A gente colocou também investimento para você que é mais moderado, ou seja, você tem um pezinho ali no risco, tem um pezinho ali na renda fixa, isso também tem a ver, pode ter a ver, né, Sami, com a tua idade, se você tem tempo ali para arriscar mais, ou se você quer um investimento ali pro curto prazo, e também os investimentos para os mais arriscados, que a gente vai ver que é a terceira tela depois. Não só a idade, como estilo de vida, né? Você tem filhos, você tem pessoas que dependem financeiramente de você, pode ser marido, pode ser esposa, pode ser pai. Tem também o tipo de risco que você já toma na sua vida. Então, você é funcionário público, tem o salário todo mês, tem estabilidade. Às vezes você fala, não, eu posso arriscar um pouco. Tem gente que é empresário ou é autônomo que já tem um risco natural da sua atividade. Então, o perfil financeiro tem que estar atrelado ao perfil da vida. Então, você tem esses fluxos de caixa, precisa ser compatível. Aí, o que você fez? Né? O que a gente fez? Falou lá com o Vinícius Araújo e ele tem carteiras. Essas carteiras são para iniciantes, mas com perfis diferentes, correto? Sim. Essa daqui foi mais ou menos, foi um pouco informal, né, Sami? A gente bateu um papo lá no telefone e ele foi indicando pra gente. Eles têm também carteiras lá no aplicativo da Isinvest, quem quiser lá ver, tem a carteira certinha de acordo com alguns valores. A gente botou aqui mais um geralzão para tentar cobrir aí vários investidores com vários valores aí de aporte. E aí o que ele falou aqui, por exemplo, a gente tem os investimentos mais conservadores, Tesouro Selic, que é o título do Tesouro Direto, que acompanha a variação da taxa básica de juros Selic, é o título mais simples, menos arriscado que você vai encontrar dentro do Tesouro Direto. Mas também tem um conto, né? Você ganha praticamente igual a inflação, você protege seu poder de compra, ganha da poupança, mas também é o básico do básico, sempre é atrelado esse risco-retorno. Tem produtos que são péssimos, tem retorno tão baixo que não vale a pena como a poupança. Então, mas esse, eu acho que é o ativo de menor risco dentro dos ativos eficientes. Para alguém que vai sair da poupança morre de medo, por exemplo. Aí tem o CDB com liquidez diária, CDB é o título bancário, é o certificado de depósito bancário, então você empresta seu dinheiro para o banco te retorna depois de um prazo acrescido de juros. Mas tem que ver a taxa disso daí, exatamente. Né? Quanto está pagando aí esse CDB? Então, a gente pode até mostrar aqui para o pessoal depois. A gente consegue espelhar a tela? Depois a gente põe? Vai falando que eu vou colocando então, aqui. Você tem que ver, porque tá cheio de banco, outras instituições que te dão CDBs com liquidez diária. Mas dependendo de quanto eles te pagam do CDI, vai ser tão ruim que não vale a pena. Então você precisa aí acima de 100% do CDI, por isso que eu estou perguntando para a Priscila checar no nosso parceiro, que é a Isinvest, quanto está pagando. Eu sempre vejo acima de 100%, mas não tenho certeza, então vamos ver se... Muito bem, temos? Se o João já rapidão colocou aí. CDB põe liquidez diária. Entrou no site lá da Easy, clicou em investir, que nem eu fiz, só para mostrar de novo. Investiu. Clica em CDB, muito simples. O que você quer, Sami? Liquidez diária. Então vamos ver aqui os mais... liquidez filtros, não é no vencimento. Liquidez não no vencimento. Liquidez diária. Vou aplicar aqui, pronto, Sami. Tá aí. Já temos, 105, 104 do CDI. Aí tem que ver o prazo. Lembrando que o prazo é 2023. Não significa que você tem que ficar até 2023. Você pode sair antes. E aí, o imposto de renda do CDB você vai pagar de acordo com o prazo. Então, até 6 meses é 22,5%, depois de 6 meses a 1 ano é 20%, de 1 ano a 2 anos é 17,5%, depois de 2 anos é 15%.
A alíquota incide só sobre o que acresceu sobre os juros. Esse CDB, sim, vale a pena e ganha da poupança, mas não é qualquer CDB com liquidez diária. Você tem que olhar a taxa, eu diria que 100% para cima, você vai aí bater o Tesouro Direto. Muito bem, aí tem LCI e LCA, que são muito parecidos com o CDB. Como não tem imposto, a taxa, você tem que fazer a taxa líquida, né? Já é líquida. Tirar o imposto do CDB, né, para comparar com a LCI e LCA. Isso. Daí a diferença de LCI e LCA, como você me falou, tem o imposto de renda, né, não tem o imposto de renda. LCI, letra de crédito imobiliária, LCA, letra de crédito do agronegócio. A diferença é que quando o banco emite um CDB, ele pode usar o dinheiro que ele captou para qualquer tipo de operação. Sim. LCI e LCA, ele tem que obrigatoriamente usar o teu dinheiro ali para emprestar para negócios imobiliários, empreendimentos imobiliários ou para a cadeia do agronegócio, mas isso não muda nada para você. Para você o que muda é que tem imposto ou não. E quem te deve é o banco. Então, se ele emprestou errado, vou botar card dinheiro, explicando direitinho a diferença entre eles. Tem card, vamos botar card, mas tem isso. E por último, Fundo do Tesouro Simples com taxa zero. Que seria isso, Priscila? Exato. Esses fundos Tesouro Simples, eles investem 95% da carteira deles em títulos do Tesouro atrelados à taxa básica de juros, ou seja, em Tesouro Selic. É uma opção, você não quer investir diretamente ali no Tesouro, quer confiar ali num gestor que vai escolher ali os títulos para você, os prazos, tudo, vai montar ali uma carteira e vai ter esses 5% aí que ele vai poder investir em outros títulos públicos, outros investimentos de renda fixa. E aí, com taxa zero, a gente colocou aqui, Sami, porque, de novo, é a mesma coisa que você falou do Tesouro Selic. A gente tem a taxa básica de juros da economia, Selic, na mínima histórica, aos 3,75% ao ano, está bem baixa, então ela só está praticamente cobrindo a inflação. Se você pegar uma taxa maior que essa taxa zero, você não vai conseguir ter uma rentabilidade acima da inflação. Muito bem. Esse é o perfil conservador. Aí, para o perfil moderado, então, consegue também CDB, LCI, LCA, aí está falando da liquidez diária, para até um ano. Aí, até um ano, é o CDB que paga um pouquinho mais. Na verdade, assim, aqui é o LCI, LCA, com prazo de até um ano, porque o Vini estava falando que depois de um ano, daí o CDB já vira a melhor opção. Pelo tipo de CDB taxas. E LCI e LCA que eles estão emitindo. Então, mas aqui imposto de renda. Não tem liquidez diária, correto? Sim. Aqui você está pegando, LCI, LCA não você vai pegar o dinheiro daqui 6 meses, aqui um ano. Então, aqui eu nem sei se tem tanto risco de diferença, mas tem a necessidade do dinheiro que pode ser entendida com risco. No segundo item, você tem fundos de renda fixa de crédito privado, ou seja, você não empresta para governo, você empresta para empresas. Se a empresa de infraestrutura é isento de imposto. Se não é, paga imposto. É assim que funciona. Aí eu estou falando de debentures, né? Aqui os fundos pagam 115% de CDI, que ele está falando, com uma taxa de 0,5% ao ano. Deve bater aí. Para bater a inflação. Para bater a inflação. Que até a Thaís falou com a gente, né, Sami? Nessa semana passada, no Cafeína, ela mostrou os investimentos para bater a inflação. Também vou botar o card para a galera, para acompanhar, então. Mas essas são as rentabilidades e as taxas que você deve procurar para conseguir bater inflação aqui no fundo de renda fixa e crédito privado. Fazer a conta aqui direito, pelo seguinte, eu estou pensando aqui. Taxa Selic está em 3,75. 10% das taxas Selic a mais é 0,37. 15% vai dar próximo de 0,5%, ou seja, no final esse fundo com 115, se descontado a taxa, vai dar isso. Então aqui, o que ele está falando é 115 já descontado a taxa. Isso, e é no mínimo, é isso. Já descontado a taxa, tá? Porque senão não vai se pagar. Correto? E correto. Multimercados, risco médio, multimercado aí já tem uma pitadinha de ações, por isso é o perfil moderado, ele pode pôr juros, pode pré-fixado, aí você já vai ter um risco, ou seja, você pode oscilar para cima e para baixo com alguma facilidade. Aqui você vai perder dinheiro se o fundo tomar um calote aí, depende muito do histórico, tipo de empresa que emprestou dinheiro, mas diríamos que 115% do CDI você consegue emprestar para empresas de baixo risco. Sami, só um adendo aí do Vini, eu perguntei para ele, falei assim, Vini, mas e os ETFs, né? Então a gente falou, outras vezes que a gente já falou aí de investimentos iniciantes, para iniciantes, a gente falou, para quem está começando, a gente falou sobre ETF, que é o fundo de índice, então eles replicam o índice, eles compram as ações que fazem parte de um certo índice, o principal deles é o BOVA11, que ele aplica nas ações que fazem parte do Ibovespa. O Ibovespa é o principal índice da Bolsa. Quando você escuta que a Bolsa subiu ou caiu, você está ouvindo falar sobre o desempenho do Ibovespa.
Então você tem um ETF, o BOVA11, que ele aplica exatamente nas ações que fazem parte do Ibovespa, mais de 70 ações. Sami, por que ele não indicou aqui o ETF? Por causa do momento que a gente está vivendo em relação ao coronavírus. Ele acha que um fundo multimercado, se tiver um bom gestor, ele vai conseguir aí fazer um equilíbrio maior nesse momento em que a bolsa está apanhando muito. Sim, mas tudo também depende de quanto que você investe. Porque não quer dizer que o cara vai pôr um terço aqui, um terço aqui, um terço aqui. Pode pôr, por exemplo, 45% aqui, 45% aqui, 10% no ETF. Provavelmente vai ter menos risco se você puser um terço aqui. Então depende do percentual que você vai pôr. Mas eu entendi a lógica aí por trás das indicações de Vinícius Araújo. Vamos lá pro arrojado. E agora você que está aí em casa, na sua quarentena, e você tem um perfil já mais arrojado. Sim. O que é o arrojado, Sami? O arrojado é a Priscila, que é vida louca. Eu sou moderada. Que ela, Ele é ela arrojado. chega aqui, abre a cerveja com o dente. Quase isso. Ela tem tatuagens. Super, assim, dá pra ver uma Ela é monte de vida tatuagem. louca, ela sai daqui, bota o capacete e vai na Harley, no grupo da moto. Exato. Falou de Priscila Exatamente. aqui, ó. Pula de bungee jump, Não, mas salta de o meu paraquedas. perfil real é moderado. O seu é arrojado, Sami? O meu é moderado também. Faz muito tempo, né, Sami, que você fez seu Eu suitability, nem Porque lembra. eu ponho qualquer coisa... Mentira. E Eu daí não depois, lembro mesmo. sacanagem, depois ele vai sair escolhendo. Tudo bem, você pode, Samidana, mas vamos lá falar de coisa séria. Então a gente tem aqui os investimentos para arrojados. Sim. Aí o que ele indicou então? Tesouro IPCA. O Tesouro IPCA é o título do Tesouro Direto que ele paga para você a variação da inflação, por isso que chama Tesouro IPCA. IPCA é o índice oficial de inflação, mais uma taxa de juro. Mas esse já é um título mais arriscado do que o Tesouro Selic, porque se você resgatar antes do vencimento, você pode perder dinheiro. A gente explicou tintim por tintim, né, Sami, por que a pessoa pode perder dinheiro. Sim. No Cafeína que a gente fez sobre marcação a mercado dos semana títulos passada, públicos. que pôs os carrinhos. Eu Exato. gostei, ficou um carrinho aqui, ali. O Tesouro IPCA tem esse risco que o preço oscila diariamente. Então, o pré-fixado IPCA tem risco. O IPCA tem menos risco que o pré-fixado, já que uma parte dele é fixa, uma parte dele é variável. Mas é um título legal porque você garante o poder de compra se você ficar até o final e, claro, supondo que não vai tomar calote, afinal, chance de calote é pequena quando se fala de dívida interna de um governo, porque ele pode trocar dívida, pode emitir moeda e por aí vai. Basicamente, Sami, o que ele falou é que a curva de juros está abrindo, então esses títulos eles podem aí ter uma variação positiva no preço. A gente explicou isso ali no Cafeína sobre marcação a mercado, mas dá só um pitaquinho assim sobre isso. Não, sobre como que eles estão agora, esses se títulos. Assim, caiu os juros, preço sobe dos títulos, sejam pré-fixados ou com a parte IPCA vai subir mesmo, mas também sobe. Subiu os juros, preço cai. Mas subir ou cair não é assim, subiu a Selic. Não é isso. É subir frente à expectativa. Vamos ver se nessa semana, a gente consegue mostrar o que está acontecendo a com o Tesouro. estrutura a termo da taxa de juros. Que é um gráfico que mostra os juros no prazo. A gente vai mostrar curvas abrindo, curva fechando. Vai ser uma loucura, não perca. Se prepare. Em sua quarentena teremos curva de juros apresentada, interpretada, explicada por Priscila Yasbeck. Muito bem, já que o pessoal está em quarentena, dá tempo de explicar essas coisas agora. Aí, ó, fundos multimercados risco médio. Então, de novo, aqueles fundos que vão investir tanto renda fixa quanto renda variável. O gestor vai fazer ali uma estratégia de acordo com o cenário econômico, melhor estratégia para o momento. E aqui também a gente colocou, já entram os fundos de ações. E aí o que acontece, Sami? Os fundos de ações estão apanhando pra caramba. Mas uns apanham mais que os outros. Uns apanham mais que os outros. É, que nem aquele negócio, mãe é tudo igual, homem é tudo igual, mas uns são mais iguais que os outros. E uns apanham mais que os outros. Mas a pessoa quer ali ter uma exposiçãozinha. Ações, já tem um perfil mais arrojado. É um momento oportuno, a gente tem pode que dizer. olhar bem o histórico longo do gestor. Porque tem gestor que é recente, tem gestor que assume muito risco, não é igual. E tem que ver o que ele está fazendo. Então, olhe risco do gestor, histórico longo e compare com os outros. Sim. É bem mais apimentado, sugiro aqui também você ir com calma, mesmo que arrojar, não vai pôr tudo em ações não, porque você pode perder muito dinheiro. Tem o mercado, se eu não me engano, caiu só na semana passada 19%, no ano eu acho que já ultrapassa mais de 40%. Então imagine você perder 40% do seu patrimônio, mesmo sendo arrojado, precisa ter muito estômago. Dona Priscila Yasbeck,
E agora é a hora de quem? É a hora do bonequinho. Do bonequito. Do nosso bonequinho simpático cadê de a Samidana. boneca de Priscila Yasbeck? Vamos providenciar, ainda não chegou, mas Estão enrolando. estamos É enrolando. culpa de Samidana. quem? Vamos fazer uma reclamação no ar? Quem que é o... Eu posso que é falar a o verdade? culpado? Eu nem pedi a bonequinha. Então vamos pedir. Eu gosto dos seus pitacos, Você que é Sammy. editor nosso do time do Invest News, que os editores só estão em home office, só está aqui a equipe Os nossos mínima. motions. A gente é um veículo de mídia, então a gente está fazendo o máximo possível. Então você que é editor, que está editando esse vídeo, não sei se é o Thiago, se é a Amanda, enfim, tem uma equipe grande, põe o bonequinho da Priscila para termos artes também, seja o Vinícius, a Bia. Ó, hoje eu vou pedir pra eles colocarem outro bonequinho, porque não vai dar pra fazer assim em tempo Não, mas real. põe um bonequinho Uma lá. bonequinha põe ali, um South Park, assim, Tá. uma mulherzinha A gente vai... que solta Coloca a cabeça. qualquer coisa lá. Tá, Sammy, vamos lá. Então, ó, compras pela internet disparam até 40% com impactos do coronavírus. Só queria te trazer aqui, ó, uns dados falando Sim. que compra de álcool gel, Sim. por exemplo, já disparou mais de 100 e poucos %. Mas claro que tem gente que vai ganhar muito dinheiro. O pão de açúcar, por exemplo, tá bombando. Supermercado, Carrefour, as pessoas vão comprar. Até por uma questão de segurança e saúde, é muito melhor você comprar online, você não tem contato, seja com os produtos manual, seja com as pessoas, então tende a fazer isso. Também, aplicativos de entrega devem ser muito usados. Agora, não dá para comemorar isso, né? Isso é uma consequência. Ninguém previa esse vírus, ninguém previu uma crise dessa dimensão, a gente vai se ajustando. Também você tem farmácias ganhando muito dinheiro, né? Virou uma loucura, não só de álcool gel, né? Até Novalgina, agora tem aquele remédio lá para malária que falam que ajuda na cura, saiu um estudo, aí o pessoal saiu comprando, esgotou na farmácia. O Trump falou, né? O pessoal foi uma loucura. Então a gente vê o impacto disso. Mas está longe de ser, de fato, algo que vai movimentar e mudar o rumo da economia, que caminha para uma recessão esse ano. Tá aí o nosso pitaco de Samidana. E o repitaco? 1 minuto cravado. Repitaco, Sami, agora eu consegui abrir aqui o meu programa para falar. É que assim, eu achei interessante que alimentos e bebidas tiveram alta de 30%. Segundo algumas entidades aí, participou dessa pesquisa aí, Mercado Livre, por exemplo, eles falaram que na primeira quinzena do mês, avanço de 65% nas vendas, mas olha o que aconteceu também. Os eletrodomésticos, os eletrônicos tiveram queda de 23% e o ticket médio foi menor. Porque as pessoas estão numa situação difícil, então assim, elas compram esses produtos, alimentos, tal, coisa de necessidade, mas o ticket acabam no E também tem que ver se não é muito estoque. O pessoal está comprando para estoque e depois, né? Não vai... Álcool gel 310% de alta. Alta Antes no preço? era... Alta no preço? Não, no tudo. faturamento, nas vendas, né? Também tem alta do preço. Eles representavam 1% da categoria saúde e agora aumentou para 9% a participação. Então tá aí o reflexo dos nossos tempos, infelizmente, de coronavírus. Vamos então para o próximo pitaco. Temos mais um pitaco. Sami, esse é um pitaco da matéria da Thaís Laporta, maravilhosa e sempre fazendo matérias muito boas. Sim, ela às nossa vezes editora-chefe. Ela às vezes faz participações no Conta Mais, então nem sempre tá aqui, mas também é só uma, né? Exato, mas a gente trouxe aí a representante dela, essa matéria maravilhosa aí, falando que os fundos levaram 14 meses para superar a crise de 2008, quanto tempo leva agora, e trazendo umas visões... Dá para saber, aqui é algumas coisas históricas, a crise de 2008 é uma crise diferente dessa, lá era uma crise de crédito, essa crise não é de crédito, pode afetar o crédito no segundo momento. O primeiro momento é simples, as pessoas não estão conseguindo ir trabalhar, não podem sair na rua, isso afeta a produtividade, empresas vão produzir menos, vão vender menos, porque também está todo mundo com medo, está menos sem dinheiro, enfim, essa crise é muito diferente. É legal a gente olhar o histórico, mas muito mais com o aspecto de curiosidade, ver o comportamento, quanto diferencia de um fundo para outro, do que cravar um tempo, porque isso daí vira um exercício que eu fico com medo de falar, olha, fica tranquilo que em 6 meses, que em 14 meses, que pode acontecer antes, pode acontecer depois, todo mundo vai ficar bravo comigo, eu não vou assumir esta responsabilidade. Agora, precisa. Aqui é um programa muito sério, né? Se você quiser assumir alguma responsabilidade então, terminou público, antes do tempo, me devolveu. Não, só queria também trazer mais uns dados aqui da matéria, que ela falou assim, ó, de 1.700 fundos que sobreviveram à crise de 2008, até hoje, metade deles conseguiu se recuperar em menos de 6 meses
e só 6% levaram mais de 5 anos para sair do buraco. Tem que tomar cuidado pra você não estar nesses 5% que demoraram 5 anos. Não, e tem uns que pra se quebraram. recuperar. E tem fundo que quebrou, que não Exato. recuperou nunca mais. Aí você tá só pegando sobreviventes. Isso se Segundo chama... a Morningstar, só um não se recuperou. Dos 4.488 Não se fundos. recuperou, mas quantos morreram? Ah, não, isso após o Joesley Eu quero Day. saber quantos morreram. A gente pode A gente pesquisar vai pesquisar, depois. mas eu tenho um artigo aí, joga na internet, fundos que morreram, Samidana aí, porque você tem um negócio chamado viés de sobrevivência. Você só consegue olhar quem não morreu. Então, os que morreram podem ter tido um papel protagonista, né? Então é a mesma coisa que você vai um monte de gente para uma batalha e você analisa a saúde de quem não morreu na batalha. Então, é isso que você tem que tomar Desculpa, cuidado. Não ridículo, acho engraçado, mas mas se é você que acha engraçado, as pessoas gostei do morrendo. exemplo, sacanagem. Você do exemplo, mas vamos. Não achei legal depois ninguém a gente morrendo. vai pôr um Depois filme de leiam a morte matéria, aqui. porque daí ela fala sobre investimento em Sim, ouro, também tá aí super vale interessante. A pena, vale a pena. Vamos Tem mais então. pitaco? Tem o próximo Pitaco Samidana, que vai ser o fechamento O aqui fechamento, da o último nossa pitaco. bolsa, as ações que mais subiram Sim. e mais caíram aí na semana. Teve Aqui que eu te falar e aí você analisa, tá? Tá bom. Então, agora é o nosso último pitaco, um balanço aí da Bolsa da semana. Sami, vou te falar aqui o que subiu, caiu mais, eu quero que você Diga. analise. Então, ó, Smiles liderou as quedas aí com uma queda de mais de 60% na semana. Via Varejo, queda de quase 50%, CVC, Azul e Braskem. Depois, na outra ponta que a gente deixa tem... eu falar a primeira ponta, depois fala... 30 essa- segundos, então, para a Então, primeira quer dizer, ponta. aéreas, né? Você tem uma situação muito difícil das aéreas, porque muitos voos cancelados, fronteiras terrestres canceladas, mas há a possibilidade também de fechar as outras fronteiras. Estão pedindo para fechar o aeroporto de Guarulhos, principal aeroporto internacional do país. Obviamente, Smiles vai na mesma tendência. CVC Turismo, a última coisa que a pessoa está preocupada agora é fazer turismo, é comprar pacote para Disney, até porque a Disney está fechada. Não adianta você ir para a Disney porque ela está fechada, não vai conseguir entrar nos Estados Unidos. Enfim, tá um caos. Agora, Braskem é exportadora, né? Então é função aí da recessão mundial. Essas foram as que mais caíram. Isso, vamos às que mais subiram. Vou te dar 15 segundos, hein, para as que mais vai subiram. ser rápido. Então, as que mais subiram Atacadão, Raia Drogasil, Rumo, Pão de Açúcar e Vivo. Se a gente olhar aí Atacadão, as pessoas precisam comer, aí tem essa busca por supermercado, deve subir. Temos também Pão de Açúcar, Delivery. Qual foi mais? Vivo? Vivo, isso. Vivo, aquela pessoa mais em casa, né? Vai ter que usar mais comunicação. E Rumo, né, que é logística. Rumo logística. Então, quer dizer, e farmácia também, porque ele está com problema de saúde, vai para a farmácia. Mas mesmo assim, as altas são pequenas e as baixas são gigantescas, não são simétricas, né? Então, não quer dizer que tiveram a mesma força e mesma intensidade, dona Priscila. Muito bem, Samidana. Priscila, O que você isso. achou do nosso Stay at Home Challenge? Eu achei chato, porque parece o Kiko do Poxa! Chaves, que tem a bola quadrada. Ah, tá. Você tá falando da nossa embaixadinha. Do Não, eu tô gracejo falando do que nosso, você investiu. do Não, Stay achei at bom. Home Challenge do Achei bom, Cafeína. mas eu não tenho que achar. Você acha que a galera vai conseguir investir aí? Eu espero que sim, mas Nesses se vocês próximos acharam dias? uma porcaria, acharam uma perda de tempo, bota aqui nos comentários que a gente reflete sobre isso. Isso, a gente não vai ficar chateado, a gente Não, vai a só gente tentar vai. melhorar. A gente vai sim, só Vai que a tentar gente melhorar. fica chateado, mas tenta melhorar. Mas eu fico chateado, porque a gente E digam quem que grava, vocês edita. acham que ganhou o Stay at Home Challenge, Priscila ou Samidana? Não, mas aí vamos puxar seu saco, porque você é mais simpática do Ou que não, ou não. eu. Não, vamos puxar seu saco. Não, Sami, as pessoas te amam. Bom, ama nada. Tchau, gente. Fique com Valeu. o Flash, fique com o Doni Denútil, acompanhe o Investflix e até amanhã e que tenhamos um bom dia, uma boa semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.